dinâmica e para esse efeito usamos malloc para alocar memória. Agora está-se a queixar connection unstable, esperemos que isso funcione bem. Ok, então função malloc serve para alocar memória, nova memória, e recebe com um argumento o número de bytes que é preciso alocar e devolve o ponteiro para esse novo pedaço de memória. A função complementar é a função free, que recebe um ponteiro e liberta a memória associada a esse ponteiro. Aqui tenho um exemplo que também aparece nos exercícios de laboratório. Acho que realmente vale a pena fazer os laboratórios, porque são coisas que depois vocês vão precisar no segundo projeto. A ideia é essa. Eu estou a receber uma sequência de strings no input. Nesse caso, só tenho 10 strings para ficarmos com um exemplo mais simples. Então recebo, não sei, OA, ABC, D, OA, não sei, pronto. 10 vezes uma string, assim, 10 vezes uma string. E quero guardá-las, mas nós já sabemos como usar tabelas bidimensionais para guardar string, porque eu posso dizer que quero uma tabela 10 vezes por 256, se suponho que nenhuma das strings seja maior que 256, mas isso é um desperdício de memória. Se eu tenho uma tabela bidimensional com 10 strings, 10 strings e cada string tem no máximo 256 chars, tenho sempre aqui algum pedaço de memória que não está a ser usada. Então a ideia é fazer um vetor onde as strings têm um tamanho variável. Okay? Então, para esse efeito, eu vou usar ponteiros. Então, em vez de fazer uma tabela bidimensional, faço um vetor de ponteiros, onde cada ponteiro representa uma string. É? Pronto, então eu tenho aqui os strings, que são 10 ponteiros, é um vetor de char asterisco, um vetor de ponteiros. E tenho aqui um ciclo que itera 10 vezes, isso nada muito complicado. E a ideia é, em cada iteração do ciclo, alocar nova memória e guardar lá a string leader. Então faço o seguinte, leio a string dentro de um buffer, que é uma string fixa com o tamanho 256. Então, primeiro leio dentro de um buffer, depois faço alocação de memória, aloco de memória, e depois faço uma cópia do conteúdo do buffer para o novo pedaço de memória. Este truque vocês vão precisar com certeza no projeto, é que assim eu consigo assegurar que não haja mais memória alocada que é preciso. Porque para cada string vou alocar só essa memória strlen buffer mais um por causa de /0. Strlen é o número de caracteres que estão na string e mais um é por causa de /0. Hugo, tem boa pergunta. Sim, esse programa de facto tem um bug que falta free. Exato. Okay? Isso depois aparece num dos slides mais tarde, que eu deveria fazer aqui um free dos strings.
Ok? Mas é verdade, cada vez que faço malloc, deveria fazer free mais tarde. Ok? Pronto. Outra versão seria que, em vez de declarar um vetor de chars, declaro um ponteiro para um ponteiro de char. E a diferença é que aqui preciso alocar o espaço para o vetor. Porque que é um ponteiro para um ponteiro? Porque strings, porque é um vetor, e um vetor é um ponteiro, é representado por um ponteiro, pelo ponteiro para o primeiro elemento, e cada dos elementos é um ponteiro. Uma coisa muito importante para reparar aqui, quando faço malloc, eu preciso fazer sizeof char asterisco. Se eu não tivesse colocado aqui char asterisco, eu alocaria memória suficiente para guardar 10 chars, mas eu preciso guardar 10 ponteiros para chars. E são tamanhos diferentes. Char tem tamanho 1, para guardar um char é preciso só um byte. Para guardar um ponteiro para um char é preciso, não sei, talvez 8 bytes. Okay? Então o espaço não seria suficiente se eu não tivesse aqui colocado o char asterisco no sizeof. Isso é crucial e é um erro que é relativamente fácil de acontecer. Um bug que é fácil de acontecer, que eu aqui não coloco o tipo, exatamente o tipo que é preciso alocar. Aqui é preciso colocar o tipo de cada dos elementos. E nesse caso é um ponteiro para um char. O resto, pronto, o resto igual. Okay? Reparem que aqui no malloc da string já uso size of char, porque cada das strings são um vetor de char. O strings, aqui o strings, o vetor strings é um vetor de ponteiros para char. Dúvidas? Outra vez é suposto aqui fazer. Ok. Mais uma coisa que tem a ver com ponteiros, em relação com ponteiros, mas também tem a ver com a linha de comandos, é que programas podem não só... pergunta, função puts é um print. Sim, puts é um print, imprime uma string e põe barra n. Ok, pronto, então até agora a gente só trabalhou com programas com input do standard input, mas os programas também podem receber argumentos na linha de comando. Eu, por exemplo, posso aqui criar um programa que faz ponto barra, escreve, chamo um programa e tem hello world. São os argumentos do programa na linha de comandos. Pronto, para isso eu acho mais perceptível eu explicar num exemplo. Então eu fiz um pequeno programa que demonstra como funcionam argumentos na linha de comandos. Toda a gente consegue ver, certo? Pronto. O nosso objetivo é o seguinte. Eu tenho aqui um programa command args. Essa recebe algum número, uma sequência de números, como na linha de comandos, 4, 6, 8, 9, 1. E depois de executar, eu fico com o valor da média e o valor máximo. Pronto, isso é muito simples, obviamente, mas só queria aqui demonstrar como que funcionam esses argumentos na linha de comandos e também a relação ao ponteiro.
pronto, para começar com isso, eu criei um programinha que é ainda mais simples, que só imprime os valores dos argumentos. Agora, o que é que vocês acham que faz esse programa? Aliás, talvez eu deveria explicar um bocadinho melhor o que estou a falar aqui. Agora a main recebe 2 argumentos. Isso pode parecer esquisito, porque até agora a gente sempre escrevia main sem argumentos. Mas isso significa que são sempre lá, mas são escondidos. Então, se quero trabalhar com eles, ponho lá, senão posso omiti-lo. Então, recebe 2 argumentos, é o número dos argumentos na linha de comandos, que lembrem-se que tenho um meu programa, chamo o programa e agora alguns argumentos. Então, isso é número de argumentos e isso são valores de argumentos. Qual é o tipo do argv? Argv é argvalues, né? Qual é o tipo, qual é o tipo de estrutura? É um ponteiro para um ponteiro, é um vetor de strings, exato. É porque argv é um vetor, qual é o elemento? Char asterisco. Char asterisco representa uma string. Então, argv é um vetor cada dos elementos é uma string, quer dizer que é um ponteiro para o primeiro caractere dessa string. Então aqui... Ok. Então, qual seria o resultado desse programa? O que é que imprime? Sugestões? Sim, o João está a dizer bem, vai imprimir as strings que pertencem ao vetor. Então, se eu faço aqui, faço alguma coisa mais simples, o que é que acham que o programa vai imprimir? Acho que o Luís está mais perto, vai imprimir o número e a string. Mas agora uma pequena surpresa, talvez, aparecem 3 argumentos. Okay? Porque o primeiro argumento é sempre o nome do programa. Okay? Pronto, obviamente vocês não tinham como saber, mas é sempre assim como funciona esses argumentos da main, é que eu consigo ver o meu próprio nome. Que às vezes pode ser útil, muitas vezes posso ignorar. Plot twist, exato. Ok? Pronto. Então, isso acho que já toda a gente percebeu. E agora voltamos àquele programa que era suposto imprimir uma média e um máximo. Espera. Luís está a perguntar porque era uma das palavras que o professor escreveu. Sim, é o nome do programa.
pronto, tu basicamente recebes exatamente o que fica na linha de comandos. Tu chamas um programa e o nome do programa aparece também na linha de comandos. Recebes uma cópia que está na linha de comandos quando chamas o programa. Ok? Assim, alguns pormenores que eu, pronto, até talvez eu possa mencionar já, são coisas que vocês vão aprender com o tempo. A linha de comandos chama a minha main. E há várias coisas que eu posso fazer. Por exemplo, se eu colocar aqui aspas, esse olá espaço full torna-se só um argumento. É a linha de comandos que separa a linha pelo espaço, mas se eu quero prevenir que não haja essa separação, coloco aspas. Então, nesse caso, só tenho dois argumentos, o nome do programa e essa string olá full. Assim tenho 3, assim tenho 4. O que faz o está bem. Sim, ok, estamos a entrar aqui nos pormenores. Eu tenho um alias. Há uma maneira como colocar um alias. Então, por exemplo, L é um alias para ls, ll é um alias para ls-l. Isso é possível fazer. Querem perceber como isso funciona? Usam o aliases. E eu tenho um alias para um editor. Então, como chama aquilo? Isso para no meu setting. O meu setting é equivalente a colocar aqui Nelvin. Mas isso são meu setting. Isso não é o default. Ok, voltando ao programinha. Primeira função. O que é que acham que faz? Quais são os argumentos? O que é que faz? Sugestões. Aliás, o que não percebemos, não é? Aqui há várias coisas que talvez sejam, algumas coisas que talvez sejam novas. O João está a perguntar bem o que faz o scanf com dois S's. É? Isso não é scanf, isso é scanf. S vem do string, então isso é que essa é uma versão do scanf que recebe como primeiro argumento uma string onde que busca o input. Então, se eu aqui colocar uma string, não sei, 102, vou ler a partir dessa string. O segundo argumento é aquele que já conhecemos. Isso é string de formatação. Isso é a formatação. Porcentagem de poderia ser outra coisa. E aqui é o ponteiro, o endereço, para guardar a informação. Okay? Então é a mesma coisa como o scanf, só que o input vem do primeiro argumento. Mais dúvidas?
Então, aqui é que eu vou buscar uma string do argv na posição i, exato, como o Luís está a dizer, não é? E quero que seja interpretado como um número. E agora, o que é aquilo numbers mais i? É um ponteiro, sim. Simão está a dizer, posição seguinte, não sei se diria seguinte, é uma posição, mas não sei se diria, vai guardar o valor nesse ponteiro. Sim, numbers e parênteses retos e, sim, acho que coloca o número na mesma posição que o argv, exato, ok? A Inês está a dizer bem. Okay? O que está a acontecer? Eu tenho, com argumentos, tenho um ponteiro para inteiros e um ponteiro para strings. E na posição i, eu quero guardar o valor que representa a conversão da string. Então, se tenho aqui, não sei, 10/0, eu quero guardar aqui 10 nos números. E estou aqui a usar aquela truque que numbers, parênteses retos i, tem uma certa relação com numbers mais i. Qual é a relação? São mesmo quase. Não são equivalentes. É? Porque numbers mais i é um ponteiro, numbers parênteses retos i é um inteiro. Se quero torná-los equivalentes, tenho duas maneiras. Ou faço aqui um asterisco, vou buscar o valor vou buscar o valor do elemento que está a ser apontado pelo numbers mais i, ou faço ao contrário, que faço aqui da referenciação do primeiro. Okay? Então, em vez de escrever aqui numbers parênteses retos i e depois fazer i comercial, faço numbers mais i. Pronto, pode ser questão de gosto o que preferimos. Pode ser que numbers mais i seja preferível porque é mais sucinto. Aquela primeira expressão com i comercial tem muitos símbolos. No outro lado, i comercial do numbers parênteses retos i seja talvez mais claro para quem não está ainda confortável totalmente com o ponteiro. É? Pronto. Então, esse ciclo vai andar argc vezes e para cada string vai guardar o valor representado com o inteiro na posição i do vetor numbers. Obviamente, alguém que chama dessa função, qualquer pessoa que chama essa função tem que assegurar que numbers seja alocado. Tem espaço suficiente para guardar argc valores. Depois, um pormenor aqui que faço é, se o scanf não consegue ler o número, vai devolver 0. É? Ou caso contrário, se consegue ler o valor, porque agora estamos a pedir só um valor, se pedirmos mais, o número não seria 1, mas seria mais. O scanf devolve um número de valores lidos bem sucedidos.
Nesse caso só vou ler um valor, então se for bem lido, vai devolver 1. Caso contrário, tem um erro porque tem uma string que não representa um inteiro, então devolve i mais 1 para signalizar a quem chama a função que houve um erro na posição i mais 1. Se tudo correu bem, devolve 0. Ok. Função maximum, aqui nada muito novo. Talvez uma pequena diferença que eu estou aqui a usar const para sinalizar que esse vetor não é suposto ser alterado dentro dessa função. Essa função só vai ler e não vai alterá-lo. Pronto, essa função, reparem que não funciona se o número de elementos é 0, só funciona para vetores não vazios, mas pronto, isso não faz muito mal. Mesma coisa com a média. E, finalmente, vamos à parte da main. Aqui faço um pequeno truque. Até tenho já um comentário que explica o que faz, mas estou a dizer que estou a saltar o primeiro valor, o primeiro argumento do programa. Porquê estou a fazer isso e como que exatamente isso funciona? Sugestões. O número de coisas a ler menos 1. Sim, é verdade. Mas como que isso funciona? Porque tenho aqui argv++. Diminuir o número de argumentos e as coisas a ler para a próxima posição. Sim, eu acho que a resposta, gosto da resposta do Simão, é que o argv aponta a um vetor de ponteiros onde cada vetor, desculpa, cada posição é uma string, que é um ponteiro também, mas isso não interessa agora. E eu vou avançar com argv para a próxima casa para excluir o primeiro argumento, que é aquele nome do programa que agora não interessa, porque eu só quero saber os valores. O if não deveria estar no início. Não, porque argc, se eu chamar um programa, por exemplo, se eu faço ./p e mais nada, agora faço enter, o número de argumentos é 1, porque o primeiro argumento é ./p. Ok? Pronto, então esse truque é só para saltar o primeiro argumento, que não interessa, e vou exigir que haja pelo menos um número, porque senão não vou conseguir fazer a média e o máximo. Faço o malloc, porque eu sei que é preciso guardar argc números, que são aqueles números que aparecem na linha de comandos. Isso nada muito interessante, ou nada novo, pronto, é trivial. Depois chamo aquela função que a gente viu no início, que faz a conversão de strings para números, e aqui, não é, aquela função já supõe que numbers já é alocado, mas isso já a gente alocou aqui. Ok, mas agora pode acontecer uma coisa um bocado esquisita.
pode ser que alguns dos números, aliás, algumas das strings não é um número, pode ser uma string. Alguém escreve XPTO, que não é um número, eu não vou saber converter. Nesse caso, quero abortar, terminar o programa, porque não sei fazer average máximo de uma coisa que não seja número. Então, a função string to numbers vai sinalizar que houve um erro se o resultado dessa função não é zero. Então, se não for zero, quero sair do meu programa. Mas agora faço um pequeno truque, uso uma instrução goto, que ainda não falamos, e não falamos porque é uma coisa relativamente rara, mas nesse caso de situação pode fazer sentido. Porque eu quero pular, quero saltar tudo o que está aqui a acontecer depois dessa if. Porque depois, se eu não tenho números, não vale a pena fazer average, não faz sentido fazer máximo. Mas eu ainda preciso fazer o free. Então o goto vai saltar tudo isto e vai ao final da função que liberta os recursos. Isso é um padrão que em C pode fazer sentido. É que eu tenho uma função que faz algumas instruções e depois no final tem uma série de instruções para libertar espaço, libertar recursos. Pode ser também ficheiros, por exemplo, ficheiros. Mas o problema com essa flow é, se ocorreu algum erro aqui no meio, eu ainda tenho que libertar os meus recursos. Então, não, libertar recursos quero fazer, mesmo se tivesse um erro, mas também quero fazer quando há um erro, quando não há um erro. Pronto. Independente do erro, quero libertar os recursos. Pronto, é isso. Então, eu posso usar aqui esses gotos para saltar as partes que já não é suposto executar, mas vou à parte de libertação do recurso. Simão está a perguntar, mas faz na mesma se não saltar a chegar lá? Sim, faz. Sim, exato. Faz. Esse free numbers vai acontecer de qualquer forma. Esse programa não tem como não libertar recursos. Aqui, essa free resources, 2 pontos, isso chama em inglês, é label, não sei se rótulo ou etiqueta em português. Isso só é uma espécie de bookmark para especificamente para as gotos, para ir a esse ponto. A Simão está a dizer, como no assembly, exato, pronto, sim. Isso tudo vem de assembly. Pronto, vou só mencionar isso na história de programação, o Goto no início era muito abundante, é uma coisa que se usava muito e depois a gente percebeu, ou pessoas perceberam que é melhor usar coisas como while e for, porque tem um melhor controle e mais perceptível para o programador o que está a acontecer. Obviamente eu consigo programar tudo sem while, sem for, porque consigo usar Goto. Mas depois pode ser mais confuso, vai ser provavelmente mais confuso. Mas há alguns casos onde Goto pode ser justificado, eu diria que este é um deles. Esse programa é tão simples que eu poderia simplesmente colocar aqui um if, é verdade. Mas se eu tivesse aqui mais fontes de erro, faz sentido usar Goto. Ok. Pronto, então, só para demonstrar, eu aqui faço, faz isso, ok?
Está bem. 11h47. Bom, eu decidi hoje experimentar aquela estrutura de aula que vamos fazer Kahoot no meio, em vez no final. Vamos ver como que isso funciona. E depois ainda vamos voltar à parte de listas ligadas. Provavelmente não vamos falar muito, mas pelo menos para introduzir. Ok, então, Kahoot, o que tenho que fazer? Tenho que fazer share screen ao meu browser. E agora onde está o meu browser? Boa pergunta. Aqui. Kahoot, ponteiros, play. Toda a gente consegue ver o Kahoot, certo? Classic. Pronto, tentam fazer os logins mais rápido possível para a gente poder avançar. Ok, pronto, então mais 5 segundos. 1, 2, 3, mais ninguém. 4, não chegamos já a 52. 51, 52, não? Está bem, olha, a 52, pronto. Ainda, ainda há 12, alguns participantes que não estão no carro. Está bem, ok. Vamos lá isso então.
Pronto, eu diria que aquilo correu muito bem. Acho que, pronto, acho que isso realmente foi um bom resultado. Provavelmente, não sei se o pior era uma das últimas perguntas, que era com aquela string, mas aquilo também, aquele talvez seja mais complicado, porque já não cabe muito bem na janela, já não cabe bem na linha. Acho que era, na verdade, era a última pergunta, né? Acho que a dúvida aqui é o que acontece aqui. S é uma string que tem olá, P é um ponteiro para o primeiro char do olá, então P aponta a O. Depois faço mais P, então agora P aponta a L, mas de facto é uma string LA, né? E altero o L para X. E depois imprimo a string que está a ser apontada pelo P. Então fico com o chá. Ok? Pronto. Não sei se mais dúvidas aqui o resto eu achei que correu realmente bem, que não tivemos nenhuma respostas onde muita gente se enganou. Ok, então faço aqui stop share e volto aos slides. Eu faço isso aqui, share. Ok, então temos algum tempo, até bom, temos meia hora, ok, isso é bom. Eu queria já então começar com a parte de listas ligadas. Vou saltar essa matéria. Pronto, aquelas coisas já tínhamos falado, isso é só a recapitulação. Mais um comentário que queria fazer. Isso é importante para vocês perceberem bem. Tenho aqui duas funções. Isso ainda não é matéria de listas ligadas, mas tem a ver com ponteiros. Tenho aqui duas funções e primeira com certeza... Desculpa. Primeira está com certeza mal, está errada. E a segunda está bem. Porque é que a primeira função é mal? Sugestões? Ninguém? Não é ponteiro. É ponteiro, não é? Porque se eu tenho um vetor de algum tamanho fixo, um vetor sempre corresponde a um ponteiro do primeiro elemento. Então, é sempre válido fazer a conversão de um vetor para um ponteiro. Okay? Aqui isso não é problema. Estou aqui a fazer uma conversão do VS, que é um vetor, para um ponteiro, mas em termos de tipos isso é certo, isso compila, esse código vai compilar.
O Luís está a reparar no facto que a única diferença é a primeira linha, é verdade. Na segunda dá pé mudar o tamanho na primeira. Sim, nós estamos a mudar o tamanho. Sim, eu tenho aqui dois vetores e cada vetor tem tamanho 100 em cada função. Isto é 100 vezes inteiro. Aliás, tamanho do inteiro. Passagem por referência valor, nem por isso, porque não diria que não, isso não diria que é a resposta. Afonso está a dizer alguma coisa que parece-me. Sim, a resposta do Afonso é certa. É que o primeiro vetor, isto é uma variável local. Isso quer dizer que o vetor só vai existir durante a vida da função errado. Então, o que está a acontecer aqui nessa função? Eu aloco o vetor, aliás, o compilador vai alocar para mim, porque aqui não faço uma alloc explicitamente, mas o compilador vai alocar vetor para mim, de tamanho 100, e eu busco o endereço desse vetor e devolvo para fora. Mas quando essa função acabar, este ponteiro já aponta para alguma coisa que já não existe, aponta para lixo. Okay? Então, isto é lixo. Não faz sentido, nunca faz sentido devolver um ponteiro para alguma coisa que seja local à função. Porque, espera, João está a perguntar porquê, mas porquê agora, qual parte porquê? Porque vai ser lixo. Não, porque essa variável existe só dentro da função. Pronto, deixa-me fazer assim. Não é? Imagina que depois, mais tarde, alguém vai chamar essa função. Então eu faço int asterisco p é igual errado. Okay? E depois faço, ou seja, p parênteses retos 0 é igual a 100. Okay? Agora, eu entro no início do programa, eu entro na função errado, a função aloca memória para esse vetor, tamanho 100, e depois devolve esse ponteiro. Mas esse pedaço de memória acaba com a função, já não existe. Okay? Assim, fisicamente existe, mas conceptualmente esse ponteiro já não faz nenhum sentido porque é uma variável local a essa função. E variáveis locais só existem durante a vida dessa função. O Simão está a perguntar se tivéssemos e-comercial de VS funcionaria? Não, não funcionaria não. Cuidado, esse código compila, aqui não é problema de tipos. Os tipos batem certo, o problema é comportamento. Okay? Pronto, eu poderia criar o mesmo problema sem vetores. Okay? Eu poderia criar por exemplo, fazer isso, int asterisco
errado. Mesma história, faço int, ou seja, j, igual a 0, e depois faço return e comercial j. Em termos de tipos, isso também bate certo, porque int asterisco, ponteiro para um asterisco, é i comercial j, porque j é um inteiro, então i comercial de j é um ponteiro para o inteiro. Mas esta variável é local, só existe durante a vida dessa função e. Então, isso também nunca pode fazer sentido. Ok. Pronto, então essa parte de matéria dos ponteiros. Agora faremos uma pequena introdução às listas ligadas. A ideia é a seguinte: em vez de guardar dados num vetor, vou criar alguma coisa que se chama lista ligada, que funciona de maneira seguinte. Tenho uma estrutura onde guardo o valor, por exemplo, valor 1. Pode ser 10, pode ser 100, não interessa, nesse momento é um valor. E depois um ponteiro para a próximo pedaço da estrutura. E ali, outra vez, tem um valor, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 10.000, pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma string, não interessa, é um valor, quero guardar. E também tenho um ponteiro para o próximo pedaço da estrutura. E continuo. Obviamente, a estrutura tem que ser finita, então no final vou simplesmente apontar ao null para gravar aqui, para demonstrar que isso acaba aqui. Para representar o final da lista e para representar, para lembrar-me dessa lista, eu guardo a primeira posição, que chamamos cabeça, head. Isso é a ideia base dessa estrutura de dados, chama lista ligada. Em princípio, a gente poderia arranjar outro nome, não sei. Eu sempre acho que talvez poderia ser um corrente, porque aqui, se imaginemos aqui elementos de corrente interligados, aquele cadeado, ou não sei. Pronto, mas é a lista. É o que já existe na terminologia comum. Ok. Depois, se eu quero criar nova lista, é fácil. Pronto, cria nova estrutura que aponta a null como próximo elemento. Quero adicionar, vou adicionando. Uma grande vantagem de listas é que facilmente consigo apagar elemento no meio. Então, aqui, por exemplo, quero apagar o número 4. O elemento com o número 4. Então, simplesmente, levo aquilo para fora e faço 3 apontar a 5. E depois só basta fazer free desse pedaço. Isso é uma coisa que não consigo bem fazer com vetores. Não tenho como fisicamente apagar alguma coisa no meio de um vetor. Pronto, tabelas e listas, ou vetores, cada um deles tem uma certa vantagem e desvantagem. Tabelas, vetores, pronto, tem a vantagem que tem manipulação simples, rápida. Provavelmente o que é a vantagem mais marcante é que no vetor, para aceder um n-ésimo elemento, é rápido, é simples. Aceder um elemento na posição i, num vetor, faço parênteses retos. E é uma instrução em tempo constante. Com listas eu não consigo fazer isso. Tenho algum trabalho que tenho que fazer.
Uma desvantagem dos vetores é que o tamanho tem que ser fixo. Se quero adicionar mais elementos, tenho que realocar memória e copiar o antigo vetor para o novo, maior. E temos uma certa desperdício de memória, porque tipicamente o vetor tem o tamanho maior do que o número de elementos que eu preciso. Não é? Tipicamente eu tenho algum contador que conta o número dos elementos que tenho e o resto é lixo, até eu começar a usar mais e mais, e pronto, e quando eu chegar a fim tenho que realocar e copiar. Pronto, e são vetores. Uma alternativa são listas, que têm certas vantagens, certas desvantagens. Pronto, agora como fazemos listas em C? Aqui acontece alguma coisa relativamente curiosa. Quando eu olho aqui a declaração, tenho uma estrutura, que é um nó, que é um elemento da lista, tem sempre dois campos, o valor, que são os elementos que quero guardar, 1, 2, 3, faz, e um ponteiro para o próximo elemento. A parte curiosa é aqui que o ponteiro é para um tipo que é equivalente que está a ser declarado neste momento. São as mesmas coisas. Okay? Estou a apontar ao mesmo tipo que está a ser declarado. Aquilo pode parecer esquisito, pode parecer que estou aqui a declarar uma coisa que seja infinita. Mas não é, porque isso não é uma estrutura, é um ponteiro para uma estrutura. Isso quer dizer que me permite, por exemplo, fazer essa nulo final. Okay? Reparem que se eu não tivesse esse asterisco aqui, se não tivesse aqui um ponteiro, isso nunca funcionaria porque a estrutura seria infinita. É preciso um protótipo dessa estrutura? Não, não é preciso. Sim, ainda não está definida, mas funciona assim. Pronto, aqui às vezes falamos de estruturas autorreferentes, temos aqui uma referência ao mesmo tipo que está a ser declarado, ou falamos de tipos recursivos, parece uma espécie de recursão. Ok? Pronto. Aqui, como nos vetores, o tipo dos dados pode variar, pode ser diferente. Então, em vez de inteiro, posso guardar uma string, por exemplo, uma string com tamanho fixo, ou posso ficar aqui com uma string de tamanho variável, mas tenho que assegurar que existe um malloc que dá um memória a esse ponteiro. Aqui, acho que no início, isso pode parecer um bocadinho confuso, que tenho aqui dois ponteiros. É que eu tenho ponteiro para o próximo elemento e um ponteiro para dados. Pronto, acho que não é assim tão complicado, é só, talvez no início pode parecer um bocado confuso. O ponteiro next tem a ver com a estrutura de dados e aquele char asterisco nome é o ponteiro para conteúdo. Conceptualmente são coisas muito diferentes. Isso é conteúdo e isso é estrutura. Pronto. Okay? Então, para efeito desses slides, muitas vezes vamos usar aquela abstração, coloco item, é simplesmente um tipo de dados que estou a guardar na lista. Okay?
Dúvidas? Pronto, as vantagens que tamanho virtualmente ilimitado, cada lista pode crescer até não tiver memória de computador. Só faço alocação de memória dos elementos que preciso, não preciso alocar aquele lixo, em aspas, do vetor. Inserção e remoção é simples. É que eu até agora falei de inserção, de remoção, mas não falei de inserção. Isso também é uma coisa, se tenho um vetor e quero inserir aqui um elemento, tenho que fazer shift de tudo ao lado direito. No caso das listas, se quero inserir um elemento, simplesmente altero os pointers. Okay? É tempo constante. Eu tenho aqui o meu head, quero inserir um novo elemento, vou apontar ao head, e novo head é um novo elemento. Okay? Isso são coisas que vamos depois fazer com mais calma, com mais cuidado, vamos ver o código e tudo. Uma desvantagem, provavelmente maior desvantagem, é que é difícil aceder um enésimo elemento, porque não tenho parentes retos, não existem parentes retos. Tenho que ir saltando, e se tenho uma lista ligada com, não sei, 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, e quero chegar ao terceiro elemento, tenho que visitar a cabeça, depois o vizinho do cabeça e depois chego ao terceiro elemento. Não sei qual é o ponteiro para o terceiro elemento só olhando para a cabeça. Tenho que sempre usar um ciclo para saltar da cabeça para o próximo elemento. Dúvidas? Ok, temos mais ou menos 10 minutos. Pronto. Eu não quero entrar aqui muito nessa matéria, talvez faz mais sentido continuar na próxima aula. Está bem. Existem algumas dúvidas sobre ponteiros, principalmente ponteiros, sobre alocação dinâmica. Não se esquecem de fazer laboratórios, isso tudo vai ser necessário para o segundo projeto. O segundo projeto vai ser pointer heavy, vai ser necessário usar ponteiros, não vai haver outra maneira. Aliás, não vai haver maneira de obter 100% sem usar ponteiros. Ok, então se não houver mais dúvidas, vamos falar outra vez na quinta-feira, ao horário de dúvidas, e bom resto do dia.